por esta manhã, por essa mesa gloriosa. Realmente o teu amor é quem nos alcançou. Nós éramos teus inimigos, afastados de ti, mas o Senhor nos amou. E o Senhor veio até nós, o Senhor nos deu a sua vida, o Senhor trouxe para nós o teu Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer transformar a nossa vida, transformar nosso viver, através dessa vida, pela obra do Espírito. Nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa agora falar conosco. Nosso coração é de uma infinita gratidão por tudo que o Senhor fez, mas especialmente por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor. Ó, abençoa a palavra, que o Senhor possa falar, Senhor, aquilo que está no teu coração. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor possa usar como um canal, Senhor, de forma simples, para transmitir o que está no teu coração para o coração de cada um de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor. Amém. O título da mensagem hoje é Ser um Espírito com Ele. E está baseado no versículo de 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 17. E eu queria começar lendo com os irmãos, então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu queria ler com os irmãos os versículos 9, o versículo 9 e o versículo 10. Amém? Podemos ler juntos? Amém. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Que tal então nós nos pormos em pé? Vamos orar e ler esse versículo 10, amém? Podemos orar e ler? Vamos exercitar nosso espírito. Aleluia! Mas Deus, amém! Mas Deus, amém! Sim, Deus nos revelou, amém! Amém! Amém. Como sabemos, irmãos, Deus tem um desejo, Deus tem um plano. E o plano de Deus é um plano eterno. E qual que é o desejo de Deus? Deus deseja ter a sua expressão. Deus quer que neste universo o que predomine é a sua expressão. Para que isso pudesse acontecer entre nós, homens, Deus fez uma obra gloriosa, maravilhosa, da qual nós pudemos participar, inclusive, através desses símbolos, e nos lembrarmos da obra que o Senhor Jesus fez. Deus, Ele se fez carne, e Ele veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E esse homem, que era Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, assumindo forma de servo. E ele foi servo até a cruz. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio para ser para nós um modelo de como deveria ser a vida de um novo homem. Porque o homem caiu, o homem se tornou pecador. E Deus então veio resgatá-lo para que a sua vontade pudesse ser cumprida através desse homem que havia caído. Por que Deus fez isso? Porque Deus nos amou. Porque Deus, Ele é fiel naquilo que Ele propõe a fazer. Ele tem uma obra, Ele tem um plano e Ele vai cumprir o seu plano. Ele vai alcançar essa sua expressão,
Essa glória de Deus será manifestada através de pessoas como nós, pecadores problemáticos. Só o Senhor tem esse coração. Isso, de fato, é a expressão de um amor infinito. Deus nos amou com tal amor. Ó Senhor Jesus, e após a sua morte, a sua ressurreição, a vida divina que estava retida naquele homem Jesus, ela foi liberada. E agora, pelo Espírito, todo aquele que crê nele, não apenas se torna salvo, né? Mas também passa a pertencer àquilo que nós cantamos da família de Deus. Nós agora somos filhos de Deus. Continuamos tendo problema com os pecados, mas, irmãos, nós somos filhos de Deus. O hino fala que nós éramos inimigos de Deus, mas o amor venceu. Irmãos, ainda nós falhamos, ainda nós temos dificuldades, mas eu quero dizer que o amor continua vencendo. Amém, irmãos? Esse amor não desiste de você e de mim. Então, a igreja em Coríntio, nós temos visto que ela enfrenta algumas dificuldades e ela serve para nós de exemplo, porque muitos desses problemas também acontecem entre nós. Eles foram salvos, eles creram no Senhor, eles receberam o Senhor. A expectativa de Deus, irmãos, é que ao receber essa vida divina, esses dons iniciais, que é o Espírito Divino, o Espírito Santo e a vida divina, que o homem passe a viver por essa vida, por esse Espírito, nesse Espírito. Essa é a expectativa de Deus para você. Você foi regenerado. A expectativa de Deus para você é que você viva por essa vida, através desse Espírito. Isso era impossível para nós, irmãos, mas o impossível para os homens é possível para Deus. Por isso esse amor nos alcançou, para que isso pudesse ser possível na nossa vida. Mas o que aconteceu com os nossos irmãos? Embora eles houvessem recebido esses dons iniciais, eles permaneceram vivendo na sua própria cultura, nas filosofias. Irmãos, nós às vezes temos esse problema também. Nós vivemos na nossa cultura, nós vivemos naquilo que nós pensamos, naquilo que nós achamos como o nosso homem natural. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles irmãos. E é para nós um exemplo, é para nós uma advertência. O Senhor quer nos levar, através dessa palavra, nos levar ali ao princípio, a vivermos por aquilo que vale a pena. Vivemos pelo Espírito, pela vida divina, vivendo para Deus. A filosofia, ela pode trazer palavras persuasivas, ela pode trazer palavras de convencimento, tem uma boa aparência muitas vezes. Mas Paulo, quando fala com os irmãos da igreja em Coríntio, ele fala com palavras espirituais, sobre coisas espirituais, porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Então, a filosofia, na melhor das possibilidades, vai fazer com que você tenha uma vida natural boa, se é que é possível. Amém, irmãos? Então, Paulo fala com eles de outra maneira. Paulo leva para eles palavras espirituais. Embora Paulo também fosse alguém que tivesse uma cultura elevada, Paulo era alguém que era uma pessoa privilegiada, mas Paulo teve um coração. Ele teve uma decisão, ele tomou uma decisão. Irmãos, nós também precisamos sempre tomarmos, aliás, diariamente nós tomamos decisões. Mas, irmãos, que as nossas decisões estejam centradas no Espírito e nessa vida divina. Paulo decidiu nada saber. Nós sabemos muitas coisas. Irmãos, a palavra ela pode ser usada de forma filosófica, para trazer algo confortável para o seu coração. Mas Paulo anunciou a cruz de Cristo. O Hamilton compartilhou na sexta-feira a respeito dessa posição de tomarmos a cruz. Um versículo que é muito importante para nós, irmãos, está em Mateus, capítulo 16, no versículo 24. Isso é o que o Senhor, é a orientação do Senhor para nós, que somos os seus discípulos hoje.
Nós que somos os seus seguidores hoje. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você precisa abrir mão da filosofia, você precisa abrir mão do conhecimento, você precisa abrir mão da sua tradição, dos seus conceitos, dos seus pensamentos, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Sem a cruz, irmãos, é difícil seguir o Senhor. O padrão do Senhor é o padrão dos céus. O nosso padrão ainda é o padrão da terra. É o padrão natural. Mas o Senhor quer nos transportar para esse padrão celestial. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos tomar os benefícios da cruz a nosso favor. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus! Amém. Que tal a cruz, irmãos? É boa ou não? Irmãos, a cruz é boa. A cruz é boa. Você quer se livrar dos seus problemas? Vai para a cruz. Toma a cruz. Dia após dia. Tome a sua cruz. Não ponha a rodinha no pé dela para ficar mais leve. Amém, irmãos? Às vezes sai por aí puxando a cruz e tal, faz ela mais curtinha e põe rodinha atrás, né? Fica mais fácil para levar, né? Irmãos, não vamos facilitar as coisas na nossa vida. Não vamos usar de filosofias e de jeitinhos, né? Para viabilizar e facilitar o nosso viver. Vamos confiar na cruz de Cristo. Vamos confiar na vida divina que está dentro de nós. Amém? Senhor Jesus. Então, capítulo 2, versículo 1, Paulo fala: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quer dizer, as palavras que Paulo estava falando não tinha aquele tom de superioridade, de elevadas, difíceis de entender. Os gregos gostavam disso, né? A filosofia, os discursos, né? Ali naquele auditório que eles falavam. Ágora, né? Na ágora. Paulo transmitiu de maneira simples. Irmãos, o Senhor Jesus era uma pessoa simples. Ele falava em parábolas, porque aquelas pessoas tinham um coração muito duro. E vendo a reação deles, o Senhor falava por parábolas para que eles não pudessem entender mesmo. Mas para nós, irmãos, o Senhor explica a sua parábola. Ele nos chama, né? Ele chama os seus discípulos. Senta aqui, vamos conversar um pouco. Como ele fez com o peixinho lá, né? Em Evangelho de João, capítulo 21. Aquela situação toda lá, pescando, nada. E joga a rede para cá a noite inteira. Eu fico imaginando a fome que esses irmãos estavam, né? Ô João, Pedro, uma fome danada. A noite inteira, nem um peixinho durante a noite para matar a fome. Mas o Senhor Jesus estava lá na praia. O Senhor fez ali um fogaréu, colocou uns peixinhos, um pão. O Senhor não deu dura neles, irmãos. O Senhor ama. O Senhor nos corrige, mas o Senhor nos corrige em amor. Ele prepara para nós essa mesa. Lembra de mim, ele fala, lembra de mim. Quando nós estamos aqui de manhã, o Senhor está falando, você está lembrando de mim? Você lembrou de mim essa semana? Você lembrou do meu vitupério, do meu sofrimento? Você lembrou de mim? Que bênção, né, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele não usou dessa linguagem, porque era tudo o que talvez os gregos esperassem. Mas Paulo falou de maneira simples, com simplicidade. E aí ele diz, porque eu decidi. Paulo deu um testemunho de uma decisão também. Ele decidiu nada saber entre vós. Talvez os irmãos esperavam ali uma palavra de conhecimento profundo. Uau, que coisa! Aí o Paulo falou assim, olha, a palavra que eu quero falar é Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado aqui no capítulo 1, ele fala que é poder de Deus, sabedoria de Deus. É isso que Paulo decidiu. Irmãos, Gálatas capítulo 5, nós lemos sexta-feira. Em Gálatas capítulo 5,
Paulo fala: estou crucificado. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, né? 19 e 20, né? E esse viver que agora tenho, vivo pela minha fé, por aquilo que eu acho, minha fezinha, não, é pela fé do Filho de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque Ele me amou. E Ele a si mesmo se entregou por mim. Então, eu não quero saber de nada, senão esse Cristo crucificado. E quando Ele fala às igrejas, Ele fala assim: olha, eu trago as marcas de Cristo. A vida do apóstolo Paulo entre os irmãos foi uma vida de alguém crucificado. Ele trazia as marcas dos sofrimentos de Jesus na sua vida. Ele entregou a sua vida. Ele levou todo o sofrimento para que Cristo pudesse ser exaltado. Para que os irmãos pudessem ser salvos e terem uma vida adequada diante de Deus. Uma vida no Espírito. Viver pela vida divina. Ele podia usar palavras de ostentação? Podia. Mas, irmãos, ele preferiu nada saber. Ele decidiu nada saber. Nós vamos tomar essa decisão também, irmãos, na nossa vida da igreja. Uma vida saudável da igreja, irmãos, é uma vida onde nós nos encontramos na cruz. Ali na cruz não tem o meu jeito, não tem o meu gênio, não tem a minha personalidade. Ali na cruz não tem nada, só Cristo. Se Cristo está na cruz, ali é o lugar onde nós devemos louvar o Senhor, na cruz. Nós devemos estar alegres de estar na cruz, porque na cruz os problemas vão acabar. Um morto não tem muito o que fazer. Amém? Então, foi isso que Paulo fez. E aí ele continua falando aqui, né? Versículo 2. Porque decidi nada saber senão, entre vós, senão a Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, irmãos, Paulo estava reportando a obra do Senhor. A vinda do Senhor como Salvador, como homem, o viver dele como homem, a vida dele na cruz, a sua morte, a sua ascensão, a sua glorificação e a liberação da vida divina. Esse é Cristo Jesus. E ele decidiu em Cristo Jesus não saber de nada senão ele, crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Eu queria ler um trechinho de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Versículo 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, temor é algo interior e tremor é algo exterior. Paulo estava num ambiente hostil, entre meio a essa filosofia. E o receio dele é que ele não conseguisse, talvez, alcançar os irmãos com uma palavra simples, com a palavra da cruz. Mas o Senhor falou para ele: não te cales. Irmãos, não cale. Nós precisamos continuar falando, como eu disse, a mensagem de ontem falou sobre velas acesas. Nós precisamos ser essas velas. O Senhor falou que nós somos a luz do mundo. Onde quer que nós estejamos, nós estamos ali para iluminar, para trazer vida, para trazer o Espírito. Amém, irmãos? Não tema. O mundo está hostil hoje também, né? Está muito hostil, né? Mas, irmãos, graças ao Senhor, nós temos um espírito de poder. Amém? Nós temos esse poder da cruz que atua por nós, que atua em nós. E nós podemos ser essa testemunha de Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. A minha palavra, versículo 4, né? A minha palavra e a minha pregação
não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas antes em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo está aqui falando novamente, olha, eu não vim aqui para convencer você de nada, para usar filosofia, palavras de persuasão, convencer você através de alguma coisa, de alguma palavra, de uma palavra bonita, de uma palavra que alegre o seu coração. Eu vim aqui para falar de Cristo crucificado. Porque esse Cristo é o poder de Deus. Esse Cristo crucificado é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. O conhecimento é bom, irmãos. Conhecimento é ruim? Não, não é ruim. Mas, irmãos, esse conhecimento natural não edifica absolutamente nada para Deus. O que edifica é a vida divina, é o Espírito Santo em nós, agindo, é a palavra espiritual sendo recebida e discernida espiritualmente por nós. É Deus falando palavras espirituais para homens espirituais. Amém? Ó Senhor Jesus! Às vezes, pessoas, existem hoje muitas pessoas, irmãos, que falam a respeito de Jesus. Há muitas palavras a respeito da pessoa de Jesus. Mas uma coisa é importante, irmãos. A obra completa de Deus não tem apenas Jesus, mas tem Jesus e a igreja. É Cristo e a igreja. E quando Paulo fala para esses irmãos, ele prega a palavra completa. Ele fala sobre Cristo e fala sobre a igreja. Por quê, irmãos? Porque a nossa salvação, ela não é tão somente receber o Senhor, sim. Esse é o início da nossa salvação. Assim também foi com os irmãos em Coríntios. Mas agora existe um viver. E esse viver se dá pela igreja. Quando nós olhamos os 2 primeiros capítulos, Paulo está falando exatamente sobre Cristo. Mas todos os demais capítulos ele fala sobre a vida da igreja, sobre viver da vida da igreja. Para nós vivermos bem a vida da igreja, nós precisamos dessa palavra inicial, o Cristo crucificado. Amém, irmãos? Isso é importante, irmãos, porque a gente pode ouvir boas palavras a respeito do Senhor. A salvação é algo que alegra o nosso coração, que toca o nosso coração. A vida de Jesus, o viver de Jesus como homem, eu não sei para você, irmão, mas é o que mais me impressiona. Deus estar naquela pessoa, naquele homem sofrido, o seu viver, a sua entrega, a sua humilhação. Ele se esvaziou. Filipenses, capítulo 2, fala que ele se esvaziou. Ele não quis, ele era Deus, mas ele não tomou isso por privilégio para ser Deus e agir como Deus, mas ele viveu como um homem. Não que ele abriu mão de Deus, porque Deus estava nele, a vida divina estava nele. Ele é o primeiro novo homem. Amém, irmãos? Ele é um homem criado segundo Deus, porque ele é humano, mas ele tem a vida divina. É o que Deus queria lá em Gênesis. Mas ele não tomou posse de ser Deus, ele tomou posse de ser homem. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Imagine, irmãos, o Criador se humilhar. Então, é isso, irmãos. A nossa vida, o nosso viver, palavras de persuasão que nos convence, que só nos toca a nossa alma. Irmãos, Deus quer tocar o seu espírito. Deus não quer ganhar de fora para dentro, Deus quer nos ganhar de dentro para fora. Não é uma reforma, é uma regeneração, é uma vida nova, é um novo homem. Não é mais aquele velho homem que você era, agora você é um novo homem. É uma nova criatura. É a criatura de acordo com o que Deus planejou. Você hoje é um homem, mas você também tem Deus dentro de você. É exatamente isso que Deus queria lá em Gênesis. Ele alcançou isso parcialmente, mas agora, o nosso viver, a nossa vida, não deve usar dessas palavras fáceis, mas, irmãos, o nosso viver deve ser na cruz mesmo, para que Cristo opere o seu poder em nós. Para que essa cruz opere o poder em nós. Porque depois da cruz, irmãos, vem a ressurreição, vem a vida. Depois que eu desfruto da morte, que eu estou ali crucificado, quando eu olho para cima, eu olho para frente, eu vejo a vida.
E é por essa vida que nós temos que viver. Então Paulo fala para ele, olha, eu não vim aqui, né? Foi em fraqueza, mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que poder é esse? Cristo crucificado. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Nós não podemos nos apoiar no conhecimento humano. A nossa vida da igreja não deve estar no nosso saber, no nosso próprio conhecer, no homem natural. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós somos uma nova criatura e que dentro de nós existe esse poder e que esse poder quer se expandir no nosso viver. Deus quer ter sua expressão. Amém, irmãos? Deus não quer ter a sua expressão. Ele quer ter a expressão dele. Amém, irmãos? Então, não adianta nos convencer com palavras próprias, com pensamentos próprios, com direção própria. Eu acho isso, eu acho aquilo. O negócio é a cruz. Amém? Está na cruz. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a... Elas vão ser destruídas. Eu penso que Paulo estava dando um toque ali, né, nos que se entendiam por sábios, né, filosofia, experimentados. Em quê? Na sabedoria humana. Mas Paulo não estava falando sobre sabedoria humana, Paulo estava falando sobre a sabedoria de Deus. Então, não é pela sabedoria humana, passará os céus e a terra. O que não vai passar, irmãos? A filosofia, a sua palavra, o que você pensa, o que você acha. O que não vai passar é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que vai permanecer na eternidade são as palavras que Deus fala. Que palavras são essas? É Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a expressão de Deus. Quando Deus fala, sabe quem aparece? Cristo. E quando Cristo fala, sabe quem vem? Deus. Eu não falo as minhas próprias palavras, é o testemunho do Senhor Jesus. Mas eu falo as palavras daquele que me enviou. O Senhor não tinha palavras próprias, o Senhor falava as palavras do Pai. Por quê? Porque a expressão agora é para Deus. Por isso, irmãos, palavras persuasivas não nos conduzem para Deus. Podem convencer o nosso coração, pode iludir a nossa alma, pode massagear o nosso ego, mas o que nós precisamos é da palavra da cruz. Ó Senhor Jesus, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5. Versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que é esse Deus da graça? Esse Deus da graça é esse Cristo que passou por toda essa experiência e tornou-se o Espírito que dá vida. É o Cristo todo inclusivo. É aquele que tem as insondáveis riquezas nele
e que essas insondáveis riquezas estão dentro de nós, e por nós pode ser vivida e desfrutada. Elas podem ser vividas e desfrutadas. Hebreus capítulo 2, esse versículo a gente já usou várias vezes, né, irmãos? Hebreus capítulo 2, versículo 10. Amém, Senhor Jesus. Porque convinha que aquele por causa e por quem todas as coisas existem, está fazendo o que, irmãos? Conduzindo muitos filhos à glória. Você é filho? Amém. Somos filhos? Amém. Então, você está sendo conduzido para a glória. Deus quer te fortificar. Deus quer te fundamentar. Irmãos, é um sólido fundamento. É você ter raízes profundas. Você estar convicto em Cristo. É a vida divina tomando todo o seu ser. Sabe quem vai fazer isso? Deus. Através de Cristo. Pelo Espírito. É o operar do Deus triuno na nossa vida. Podemos ter palavras boas? Podemos, mas irmãos, nós precisamos de Cristo. E este crucificado. Amém, irmãos? Amém. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Eu queria ler um trechinho que eu marquei aqui para os irmãos, eu acho que isso é importante. Precisamos importar com Cristo todo inclusivo e todo abrangente, e com autêntica e adequada vida da igreja. Hoje, precisamos ser fortes e inabaláveis na visão do plano de Deus, na sua vontade eterna. Visto que Paulo tivera essa visão, ele era fiel a ela, e ele podia ser, então, muito forte, muito convicto do que ele estava falando. Hoje, irmãos, essa palavra, ela deve ser aplicada assim com muita eficácia. E nós devemos realmente dar muita atenção a essas palavras. O tempo que nós vivemos tem muita confusão. Mas se você buscar a Cristo, se você estiver desfrutando da cruz, se você buscar o Espírito, se você buscar pessoas que dizem palavras espirituais, e você acolher como palavras espirituais, irmãos, você vai estar fortificado. Você não vai ser levado por ventos de doutrina. Muitos hoje são levados por ventos de doutrina. Por quê, irmãos? Porque não tem forte fundamento. Porque o Espírito não está fundamentando e fortificando adequadamente. São raízes rasas. É a questão do coração. São as pedras, são os espinhos. É aquele solo pisoteado por tanta coisa que se fala por aí, mas nós precisamos de Cristo crucificado. Amém, irmãos? Olha como Paulo, irmãos, o Paulo estava falando de maneira simples, né, irmãos? Mas veja a profundidade. Eu estou lembrando de Romanos capítulo 11. Ó profundidade. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Com insondáveis seus juízos, inescrutáveis teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias serão dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a ele eternamente. Amém. Agora eu não sei essa altura, mano. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Glórias serão dadas eternamente a ele. Amém.
Isso começa agora, irmãos, na nossa vida, no nosso viver, dando glórias a Deus, pelo nosso Jesus Salvador, pela cruz de Cristo, pelo Espírito, pela vida divina de Deus, que hoje está em nós. Amém. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, a sabedoria dos homens colocou o Senhor na cruz. Mas também eu quero dizer, irmãos, que era a obra de Deus. Também, pela sabedoria de Deus, Cristo decidiu entregar sua vida. Ele veio com essa missão. E só Ele podia salvar Ele mesmo. Mas Ele decidiu ir até o fim. Isso é sabedoria de Deus. Porque senão, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Jamais. Mas, como está escrito, essa palavra aqui, irmãos, ela é uma referência de Isaías, capítulo 64. Tanto o Senhor Jesus como os apóstolos, eles usavam, irmãos, na sua linguagem, no seu falar, muitas referências do Antigo Testamento. Por quê, irmãos? Porque haviam muitos judeus entre eles. E quando eles usavam essas palavras e aplicavam as palavras da profecia do Antigo Testamento no Novo Testamento, ele fazia com que os judeus recobrassem à memória aquilo que estava na palavra de Deus. Amém, irmãos? Era uma forma de induzi-los a voltar a mente para Deus, para poder receber o Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele fala o que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Por quê, irmãos? Porque eles estiveram com Jesus. Mas nós não estivemos com o Senhor fisicamente. Nós não vimos. Mas Deus, irmãos, Deus tem uma revelação. Deus quer revelar algo para você. Está oculto, hein? Deus está oculto dos séculos da geração. Deus quer revelar. Mas como que Deus pode revelar? Para pessoas anímicas? Para pessoas naturais? Não, irmãos, porque a revelação, conhecimento, irmãos, é algo que vem da alma. É algo do homem natural. Mas revelação é algo divino. É algo que vem pelo Espírito. Então ele fala aqui, não revelou, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Eu quero ler com vocês Marcos, Evangelho, capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Versículo 30. Eu vou ler o 29. Respondeu Jesus, o principal é... Ele estava sendo questionado sobre os mandamentos, né? Então, o principal mandamento, qual que é? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tem outro? Tem muitos deuses por aí, né, irmãos? Mas Senhor, também tem o Senhor da nossa alma, né? Mas não é isso que deve nos governar, né? Quem deve nos governar é o Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
Irmãos, será que nós amamos Deus com essa intensidade? Se você quer receber revelação de Deus, a primeira coisa é, você precisa amar a Deus. Dessa forma. Nós precisamos buscar o Senhor com toda a nossa força, irmãos. Ele é o único Deus. Ele é o nosso Senhor. No Antigo Testamento, as pessoas, como Paulo fala, né, que ele tinha as marcas de Cristo. No Antigo Testamento, quando o escravo era forro, mas ele amava o seu Senhor, ele colocava uma sovela no nariz, é isso, né? Punha uma sovela, fazia um furo, né, na orelha, né? Na orelha, para identificar que ele não queria sair forro, né? Sorro é outra coisa, né? Forro. Ele não queria ser livre. Ele queria ficar com o seu Senhor porque ele amava o seu Senhor. Você quer ter liberdade? Nós não podemos, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, né? Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. A liberdade, para nós cristãos, é do Espírito. Foi para a liberdade que o Senhor vos libertou. Mas para que liberdade é essa? Liberdade no Espírito. É para nós vivermos segundo a vontade de Deus, no Espírito. Por isso nós precisamos tomar a cruz para rejeitar o nosso homem anímico, o nosso homem natural. Nós precisamos encravar ele na cruz e deixar ele lá. E ressurgir como um novo homem. Amém, irmãos? Esse novo homem, ele ama Deus com essa intensidade, porque ele reconhece o trabalho e a obra da cruz. E ele desfruta da vida que recebeu. E do caminho que Deus abriu para ele, um caminho que era impossível. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Então é isso, irmãos. Se você adora ídolos, se nós nos prostituímos com o ídolo, com as coisas do mundo e vivemos para o mundo, nós somos um com o mundo. E o mundo jaz no maligno. Mas aquele que se une ao Senhor, é o quê? É um espírito com Ele. A quem nós temos nos unido. Nós precisamos ir diante do Senhor. Nós precisamos confessar. Nós precisamos dizer para o Senhor quem nós somos. O Senhor sabe, né? Mas Ele quer ouvir de nós quem nós somos. Quem nós temos sido. E nos conformarmos com Ele. Na sua morte. Paulo fala aos Romanos, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que você possa experimentar. Você quer experimentar Deus? Você quer conhecer Deus? Você quer desfrutar das riquezas de Deus? Você precisa renovar a mente, para que possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você. Se você quer experimentar, você precisa renovar a sua mente. Você precisa deixar as coisas para trás, sair do mundo. Foi o que Paulo fez. Deixou tudo o que ele tinha, era refúgio. Por causa da sublimidade, não da filosofia, mas do conhecimento de Cristo. Meu Senhor. Olha como que Paulo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Olha, tem hora que eu penso que é melhor não perder, não, porque quem perde pode encontrar, né, irmãos? O negócio é exterminar. Tudo que é negativo, tudo que nos afasta de Cristo, vamos exterminar. Porque se você perder, corre o risco de você procurar e encontrar. Ó Senhor Jesus. Bom, ó Senhor Jesus, vamos ler Salmo 25. Esse versículo é muito rico.
Ó Senhor Jesus. Salmo capítulo 25. Amém, Senhor Jesus. Versículo 14. Amém. Vamos ler juntos. A intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais Ele dará a conhecer. Você quer conhecer as profundidades das riquezas e da sabedoria de Deus? Você precisa ter intimidade com o Senhor. Mas não é qualquer pessoa que pode ter intimidade com o Senhor. Somente os filhos podem ter intimidade com o Pai. Você abre mão de tudo que você é e vai diante de Deus e fala: revela para mim. Revelação são coisas do Espírito. As revelações de Deus são coisas do Espírito. E elas só podem ser discernidas no Espírito. Aí você vai na presença de Deus, abre o seu coração e diz para o Senhor: pode falar, Pai, eu estou precisando ouvir a sua palavra. E aí o Senhor fala com você. Às vezes palavras de correção, às vezes palavra doce, uma palavra que é segundo a sua necessidade. E aí Deus te conforta e te consola. Talvez não é o que você queira, mas é o que você precisa e vai trazer um resultado positivo na sua vida. Deus fala: olha, primeiro experimenta a cruz, mas dói, Senhor, mas é necessário. Tem muitos benefícios. Amém, irmãos? Amém. Vamos voltar aqui então em Coríntios. Bom esse versículo, né, irmãos? Gostaram do versículo? Amém. Gostou, né? Amém. 1 Coríntios capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Mas Deus, versículo 10, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quais são as profundezas de Deus? Quais são, irmãos? Cristo. Cristo são as riquezas, são as revelações, é a profundeza das coisas de Deus. Tudo está em Cristo. Tudo o que nós precisamos está nesse Cristo todo inclusivo. Olha, irmãos, ele tem toda a experiência de Deus. Ele é Deus. Ele também tem toda a experiência humana, porque ele é homem. Onde é que está o que nós precisamos? Está em Cristo. É o que nós cantamos ali de Romanos. Profundidade, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Irmãos, Cristo e a igreja é o centro da obra de Deus, do plano de Deus. Tudo acontece através de Cristo na igreja. É na igreja, irmãos, que nós somos aperfeiçoados. É na nossa vida da igreja, uma vida coletiva. Irmãos, para viver coletivamente, precisa ser um viver de cruz, senão não dá, irmãos. E aí, então, essas riquezas profundas. Eu penso assim, irmãos, eu gosto da palavra perscrutar. Não como aprofundar, mas como cavar. Nós precisamos cavar, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor na palavra. Nós precisamos orar para o Senhor. Nós precisamos viver e falar sobre a Bíblia em casa. Às vezes a gente não tem essa prática. Mas, irmãos, se nós queremos conhecer e viver bem a vida da igreja, viver bem com Deus, nessa união, aquele que se une ao Espírito é um com Ele. Irmãos, se nós nos unimos com Ele, nós vamos falar das coisas dEle. Porque nós somos um Espírito com Ele. E a nossa vida vai ser uma vida uma com Ele. E nós vamos viver segundo o que Ele quer. Segundo o que Ele preordenou. Desde antes da fundação do mundo. É isso que Efésios fala. Ele nos escolheu. Você foi escolhido por Deus. Você não está aqui por um acaso. Muitos falam assim: isso é o acaso. É sorte. Não, irmãos. Não, com Deus não tem acaso, não. Quem nos escolheu foi Deus. Você foi escolhido por Deus. Você não foi sorteado, nem premiado. Você foi escolhido. Não tem erro nisso não, irmãos. Não está errado, porque foi Deus que escolheu.
Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você já estava no coração de Deus. E no tempo, Deus veio até você. Porque nem para ir atrás de Deus, irmãos, para conhecer Deus, às vezes a gente vai. Deus precisa vir atrás de nós. Oh, alma danada, né? Então, Ele quer revelar para nós as profundezas de Cristo. Irmãos, pense só. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Que coisa mais profunda do que isso, irmãos? Ele se tornou o Espírito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Ele tornou-se o Espírito que dá vida. Irmãos, quantas pessoas entendem isso, irmãos? O mundo nem sabe o que é isso. Aquele que se une ao Senhor. É um Espírito com Ele. Irmão, se não tiver revelação, você não sabe o que é isso. Isso são coisas profundas de Deus. A obra de Deus são coisas profundas, irmãos. A nossa salvação, a morte do Senhor, a vinda dele como homem, a sua ascensão, a glorificação, a vinda dele, o sopro dele nos discípulos. Irmãos, um homem natural não entende essas coisas. Ele vai usar psicologia. É verdade, irmãos. Ele vai inventar coisas. São coisas inventadas. Mas Deus quer revelar para você no seu espírito. Essas profundezas de Deus. São as insondáveis riquezas de Cristo disponíveis para nós, no nosso espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que são coisas do homem? Paulo está falando aqui a crentes, né? Logo que você recebe a sua salvação, existem coisas que você conhece. Você era um pecador. Você estava lá no Éden, você pecou, e por causa do pecado você se tornou uma pessoa pecaminosa. E você precisava de arrependimento. E você precisava de salvação. Você precisava da redenção de Cristo, para que Ele pudesse te salvar. São coisas que o homem e o espírito do homem conhece. O espírito dos irmãos ali em Coríntios conheciam as coisas de homens. O problema é que eles não viviam nas coisas de Deus. Eles viviam animicamente, viviam pela vida da alma. Viviam pelas filosofias, pelas coisas do homem. Mas à medida que você exercita o seu espírito, Deus, irmãos, é sábio. Você vai para o seu espírito e invoca o Senhor. Imediatamente você começa a conhecer as coisas de Deus. A revelação que Deus quer dar para você. Eu estou aqui no meu homem anímico, de repente eu invoco o Senhor. Eu busco o Senhor. Eu oro ao Senhor. Eu toco no Senhor. Eu entro na intimidade com o Senhor. E Ele começa a revelar as coisas de Deus para mim. Porque somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Se eu quero conhecer as coisas de Deus, eu preciso tocar no Espírito de Deus, que está no meu espírito humano. Muitas pessoas sequer sabem que o homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas muitas pessoas nem sabem isso. Acham que o homem tem apenas alma e corpo. Mas graças ao Senhor, nós temos revelação do Espírito. Deus revelou para nós que nós temos 3 partes. Amém, irmãos? Tem alguma dúvida nisso? Espero que não, né? Ó Senhor Jesus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A graça e a verdade vieram com Cristo. Ali em Efésios, capítulo 2, que o Nelson leu, fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos, no pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a misericórdia
É aquele braço que vai além da graça. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nos deu vida. Pagamos o preço? Pela graça sois salvos. Mas isso não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. A nossa salvação é gratuita. A vida, o dispensar de Deus para nós do Espírito é gratuito, irmãos. Se eu tocar na palavra, se eu buscar o Senhor, Ele revela para mim. É de graça, é gratuitamente. É isso que Paulo está falando aqui, ó. O que por nós foi dado é um presente de Deus. Dom, irmãos, é um presente de Deus. Deus nos deu um presente, Cristo, para nós. O Espírito para nós. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, é isso mesmo. Se você está aqui sentado agora, você é um homem espiritual. Mas se você tiver na sua mente, você não vai entender o que Paulo está falando. Você não vai entender o que Deus quer tocar no seu coração. Cada um de nós, irmãos, recebemos a palavra segundo a nossa necessidade. Quando Deus fala, Ele fala... Nós estamos falando aqui, né, irmãos? Mas certamente cada um de nós tocamos num aspecto que supre uma necessidade no nosso coração, na nossa vida cristã. É um norte para nós. Mas se eu estiver na minha mente, cansado, no meu celular, olhando as coisas, eu não vou receber nada, irmãos. O Senhor falou, entrou o quê em você? Nada. Você está ali nas filosofias, nas coisas do mundo. Nós precisamos estar nas coisas de Deus. Nós vamos amar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Senão Deus não fala para nós. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Provérbios capítulo 8, o Senhor estava lá afogando com o pai. O pai tinha um desejo, o filho era o arquiteto. Ele fez todas as coisas. Alguém precisou, quando ele fala para Jó, onde você estava quando eu estendi os céus? Quando eu coloquei as estrelas, onde que você estava? Quem que era você? O que você é? Nada. Você é um pó. Você é um vácuo. Vácuo é ausência de matéria, significa que não tem nada. Alguém precisa instruir Deus? Ele é o Criador. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver se eu marquei, eu tinha escrito uma coisa sobre isso. Está aqui. Porque somos organicamente um com Cristo. Temos todas as faculdades, quer dizer, as coisas do pensamento que Ele tem. A mente é a faculdade de inteligência, o órgão de compreensão. Temos tal órgão de Cristo, para que saibamos o que Ele sabe. Temos não só a vida de Cristo, mas também temos a sua mente. Cristo precisa saturar a nossa mente a partir do nosso espírito, tornando-a uma com Ele. Quando somos um com Cristo, sua mente se torna a nossa mente. Isso não deve ser uma mera doutrina para nós, irmãos. Tem de ser a nossa experiência prática. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém, irmãos? Amém. Vamos ter a mente de Cristo. Amém. Parece impossível para nós, homens, mas o impossível para nós é possível para Deus. Basta-nos confiar. Sim, nele confiar. Nos assiste nas fraquezas. Traz consolo e a certeza da nossa plena salvação. Esse é o hino que nós cantamos, né? Vamos crer, vamos confiar, vamos desfrutar.
Acima de tudo, irmãos, vamos amar Deus com todo o nosso coração, com toda a força, com todo o entendimento. Vamos estar na intimidade com Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, naqueles momentos difíceis. Clame ao Senhor, invoque o Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus! Eu vou terminar aqui então. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar um pouquinho? Vai compartilhar? É? Vai dar aviso? Tá bom. Amém. Amém. Senhor Jesus. Os irmãos podem fazer uma frase e falar um para o outro aí. Vamos aguardar um minutinho aí. Faz uma frase e fala um para o outro a respeito dessa mensagem. Tá bom? Oh, Senhor Jesus. Amém. Depois eu vou perguntar para alguém aí qual é a sua frase. Amém. Amém? Amém. Qual é a sua frase, Paulo? O Senhor é o Espírito que está no nosso espírito. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente o Senhor tem nos abençoado. Não com palavras persuasivas, mas a palavra do Senhor. Não com ostentação de linguagem, né? Mas a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, hoje à tarde tem a comunhão dos jovens, a reunião dos jovens às 17 horas aqui. Quem é Jesus para você? Vamos repetir junto? Quem é Jesus para você? Pergunta para o irmão do lado aí. Quem é Jesus para você? Aleluia. Então a reunião dos jovens será às 17 horas aqui na Casa 1, tá? Ó Senhor Jesus. Que mais que nós temos aqui? Tem mais algum aviso aí? Não? Tá bom. Amém. Sim, vamos orar pelo Bertinho. Vamos orar também pelo Sidney, tá bom? O Sidney também foi internado, está na UTI, questões do rim. E o Bertinho está numa situação bastante delicada, né? Um câncer, né? Que tem tomado os órgãos do Bertinho, então nós precisamos orar pelos irmãos. Irmãos, nós sempre precisamos lembrar dos irmãos em oração. Há muitas situações, não só físicas, como espirituais. Então, nós devemos orar pela condição espiritual dos irmãos também. Às vezes, irmãos estão sendo enredados, irmãos estão sendo enganados, irmãos estão indo para as coisas fúteis do mundo, né? E nós não queremos que os irmãos se percam, nós queremos que os irmãos prossigam, avancem. Nós estamos vendo 1 Coríntios, qual é a questão? Ser infantil. O que precisam? Crescer em vida. Irmãos, nós precisamos orar pelo crescimento de vida de todos os irmãos. Amém? Vamos crescer juntos, irmãos? Vamos orar juntos uns pelos outros. Então, acho que são esses avisos. Vamos orar, então? Podemos ficar em pé, irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra que nos salva, Tua palavra que nos dá vida. O Senhor é o Espírito que dá vida. Nós somos aqueles que nos unimos ao Senhor e nos tornamos um Espírito com o Senhor. É nessa vida que nós queremos viver, na vida espiritual, não na nossa vida almática, anímica, mas viver em Cristo. Senhor Jesus, leva-nos a exercitar nosso espírito. Cada um dos irmãos que aqui estão, que estão nos acompanhando, Senhor, leva-nos ao Espírito. Senhor Jesus, não queremos ficar nas filosofias, no conhecimento humano, na sabedoria caída, mas queremos exercitar nosso espírito
O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Senhor Jesus, nós queremos te conhecer mais e queremos te amar mais. Ó Senhor, guarda-nos em ti. Senhor, também pedimos pela saúde do irmão Sidney. Abençoe o Senhor. Terá que fazer a hemodiálise, que não seja algo permanente, nós pedimos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, que dê total recuperação para ele. O Senhor sabe todas as coisas. Cuida dele, cuida da Rosa, cuida da família. Nós entregamos em tuas mãos. Também apresentamos o Bertinho, Senhor. Cuida do nosso irmão. Alivia suas dores. Alivia seu sofrimento. Seja com a Eliana, dando força. Ó Senhor Jesus, dando conforto a ela, que ela está sempre ao lado do marido, apoiando. Ó, que bênção, Senhor. Ó Senhor Jesus, cuida dos irmãos enfermos. Cuida de toda a situação entre irmãos. Oh, nós queremos seguir ao Senhor. Tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Aleluia, Senhor. Abençoe a semana de toda a tua igreja. Amém. Aleluia, irmão. Jesus é o Senhor.